Fala aí pessoal, aqui é o Rodrigues para mais um vídeo aqui no canal Primo Polícia. E hoje eu vou estar ajudando aqui com uma coisa que pode ser uma dúvida de outra pessoa também. Um colega aqui inscrito, né, o Gabriel, entrou em contato comigo e falou que estava com dificuldade de filtrar questões da parte ali de direito penal lá no Que Concursos. Então eu resolvi gravar aqui. Então, pode ser a dúvida de alguém também, pode ajudar você. Então, acompanhe comigo aqui o que eu faria. Estou aqui na página do Que Concursos, né? Vou colocar lá, disciplina Direito Penal, certo? Assunto. Qual que é o tópico lá de Direito Penal? Código Penal do Crime, artigo 13 ao 25. Então, o que é o artigo 13, pessoal, lá no Código Penal? Até abrir aqui, para vocês entenderem. Já começa ali na parte de relação de causalidade. Vai daí até a parte de legítima defesa. O que eu viria marcando aqui, pessoal? Voltaria essa parte aqui, noções fundamentais, conceito, princípios, eu pularia. Lei penal no tempo, lei penal no espaço. Não tá falando que vai cobrar, pessoal. Senão já tava lá no edital. É a parte, já tá lá específico, direito penal, do artigo 13 ao 25. Então, relação de causalidade. Então, vamos lá. Tipo penal doloso, resultado, crimes objetivos, aqui. Nexo causal. Então, começa aqui, ó. Tá falando aqui do crime, artigo 13 ao 25. Pode olhar lá, do crime começa a relação de causalidade. Se você achar, não, tá ruim, coloca aqui, ó. Tipicidade e marca todos aqui e filtra. Mas eu vou marcar dali, de causalidade. Aí vai marcando, ó. Causas absolutamente, independente, tipicidade, como sumação e tentativa, desistência voluntária e arrependimento eficaz, crime possível. Todos esses artigos estão ali entre o 13 e o 25. Arrependimento posterior, crime perto doloso, imputação objetiva, não. Pode pular isso aqui. Tipicidade conglobante, não. Erro de tipo essencial, que é o artigo 20, certo? Lá na parte ali de erro de tipo. Erro de tipo acidental, antijuridicidade. Pode pôr noções, legítima defesa, estado de necessidade, estrito cumprimento do dever legal, causa supralegal, culpabilidade, noções de culpabilidade. Então, essa parte a gente vai encerrar o primeiro tópico ali do edital, noções de direito 2.1 do crime, do 13 ao 25. Agora nós vamos fazer 26 ao 28, da imputabilidade penal. Aqui, imputabilidade penal, imputabilidade por doença mental, imputabilidade por embriaguez, exigibilidade de conduta diversa, potencial conhecimento da ilicitude, erro de proibição, discriminante putativa. Só até aqui, pessoal, essa parte não está no edital falando de concurso de pessoas. Não tem por que fazer questões de concurso de pessoas. Não tá falando, então eu tô indo seguindo o edital. O edital tá falando isso, e depois disso aí a gente pula para as penas, que é o artigo 32 ao 52, tópico 2.3 do edital. Vamos lá. Aí a gente vai passando aqui, ó. Passando lá. Toda essa parte aí a gente vai pular. Certo? Até a gente chegar às sanções penais. Ok? Conceito. Finalidades. Beleza. Princípios. Beleza. Modalidades. Penas privativas de liberdade. Modalidades privativas. Regime. Diferentes reclusão. Noções gerais. Pode ser. Agora, isso aqui eu não marcaria, não. Fase de dosimetria, não. Reincidência, eu marco. Dosimetria também não. Fixação do regime, progressão do regime, regime penitenciário, regressão, detração, remissão de pena, regime disciplinar diferenciado, modalidades, conceito e características, substituição, revogação. Deixa eu só dar uma olhadinha mais uma vez aqui na parte das penas. Regras do início aqui. Penas restritivas. Até pena de multa. Beleza. Até pena de multa. Aqui eu não vou marcar a suspensão condicional da pena. Não tá dentro aqui. Suspensão. Pena de multa. Ok? Não marcar aqui suspensão condicional da pena. Não tá no edital. Pena de multa. Conceito. Espécie. Não vou marcar dosimetria, não. Conceito e inadimplemento, limites,
até aqui, pessoal. Esse é o tópico 2.3 ali, ó. 2.3 das penas, que vai do artigo 32 ao 52. Isso aqui é uma filtragem das questões. Lembrando que a leitura da lei seca ali na parte do Código Penal, especificamente os artigos que está indicando o edital. Não tem por que eu ler outros artigos, não. O edital foi expresso, ele foi específico. Então eu vou pular tudo isso aqui e nós vamos lá dos crimes contra a pessoa, do artigo 121 a 150. Então vamos pular tudo aqui, ó. Talvez é uma coisa simples, mas pode estar te ajudando aí também, que está na preparação e não sabe, às vezes está lendo o Código Penal todo e não tem necessidade. E aí, qual é o primeiro crime dos crimes contra a pessoa? Crimes contra a vida. Então, vou marcar aqui, ó, homicídio. Aí você vai marcando, induzimento, infanticídio, aborto, feminicídio, lesões corporais, lesão corporal e suas diversas modalidades, lesão corporal leve e culposa, lesão corporal qualificada, violência doméstica, periquitação da vida, noções gerais sobre crimes de perigo. Tudo isso aqui tá no edital. É do artigo 121 ao 150. Todos esses aí, ó. Omissão de socorro, maus tratos, rixa, crimes contra a honra, noções gerais de crime contra a honra, calúnia, difamação, injúria, disposições comuns dos crimes contra a liberdade pessoal, constrangimento ilegal, intimidação sistemática, bullying. Pode ser que caia isso aqui, viu? Na prova, um tema muito atual. Ameaça, tem uma alteração no crime de ameaça relacionada à Lei Maria da Penha, perseguição, violência psicológica contra a mulher, sequestro, cárcere privado, redução à condição análoga de escravo, tráfico de pessoas, crime contra a inviolabilidade do domicílio, crimes contra a inviolabilidade de correspondência, inviolabilidade de segredos e beleza. Aqui nós encerramos o tópico 2.4 do edital, 121 ao 150. E agora é o 2.5, que vai do 155 ao 180, dos crimes contra o patrimônio. Tá vendo? Tô seguindo o edital, ó. Tudo tá aqui, ó. É uma filtragem das questões. Isso aqui, às vezes, dá um trabalhinho, pessoal. A primeira filtragem. Depois você salva seu filtro. Toda vez que você vir fazer as questões, vai estar lá no filtro salvo. É uma vez que você faz isso, ó. Crimes contra a propriedade imaterial. Todos esses crimes são crimes contra o patrimônio. Vamos lá. Dos crimes contra o respeito, contra o sentimento religioso. Beleza? Aí esse ali não entra. Dos crimes contra propriedade, contra o sentimento religioso. Nem esse aqui. Eu pulei crimes contra a propriedade, organização do trabalho, propriedade imaterial. Beleza. Esses ali não entra também. Então é até receptação de disposições gerais. Então nós chegamos aí ao tópico 2.5 dos crimes contra o patrimônio. Agora nós vamos aos 2.6 dos crimes contra os costumes, artigo 213. Cadê? Dos crimes contra os costumes, dos crimes contra os costumes, artigo 213 a 218C, ou seja, também dos crimes contra a liberdade, dignidade sexual. Então vamos lá. Dos crimes contra a dignidade sexual. A filtragem está aqui, ó. Estupro, registro não autorizado, violação sexual mediante fraude, assédio, estupro, corrupção de menores, satisfação da lascívia, favorecimento à prostituição, que vai até o 218C. Divulgação de cena de estupro, é o 218C. Beleza. Aí nós podemos colocar as disposições gerais. Também, injeção para lascívia, favorecimento à prostituição. Beleza. Ok. Importunação sexual, rufianismo, caso de prostituição, todos esses aqui, ó. Crimes contra a dignidade sexual. Divulgação de cena de estupro. Beleza, todo aqui, ó. Promoção de imigração, esse aqui não entra.
Aqui já tá pulando. Ok? Então, nós chegamos aqui do artigo 213 ao 218C. Agora nós vamos lá no 312 ao 327, que é dos crimes contra a administração pública. Então, tudo isso aqui a gente está pulando, ó. Tá vendo? O edital é específico. Desculpa que fica um pouco chato o vídeo falando sobre isso, mas foi uma dúvida aqui do parceiro aqui. Pode ser a dúvida de muita gente, que às vezes tá fazendo aí, ó. Isso vai otimizar seu tempo na preparação. Um videozinho desse aqui rapidinho, explicando sobre o que que é para fazer, né? O que que é para estudar. Isso aqui, dos crimes contra a paz, tudo isso aqui vai pular. Paz pública, nós vamos direto para crimes contra a administração pública. Aqui não é dos crimes contra a família. 312 e 312. Dos crimes contra a administração pública. Todos esses aí, ó. Pula. Dos crimes contra a administração pública. Pessoal, tá vendo o tanto que pula? O tanto que não vai precisar estudar? Dos crimes praticados por funcionário público contra a administração pública, do 312 ao 327. Quem tem dúvida, abre o edital, vai estar lá. O edital é específico. É só para estudar o que está marcado. Se cair outra coisa lá, vai abrir recurso, mas não vai, eu acredito que não vai. Se já está definindo, prevaricação, codecedência criminosa, advocacia administrativa, violência arbitrária, ó, abandono, exercício funcional legalmente, violação de sigilo correspondência, usurpação de função pública, resistência, desobediência, desacato, tráfico de influência. Pois eu vou tentar fazer um vídeo só falando sobre os crimes também, contrabando, descaminho. Contrabando, descaminho. Aí que tá. Dos crimes praticados por funcionário público contra a administração pública, do 312 ao 327. Então aqui não entra nem descaminho, ó, pra você ver, nem descaminho, nem contrabando. Só vai até corrupção ativa. Não, mas entra aqui também, funcionário público, corrupção ativa. Isso mesmo, na marcação aqui, ó, não entra nem esses aqui, ó, contrabando, descaminho, impedimento, subtração, utilização, dos crimes praticados por particular, nada disso. Nada disso, viu? Então é isso mesmo. Denunciação caluniosa também não entra. Aí o cara fala assim, não, você tá doido, Rodrigues tá doido. Não, cara. Por que que não vai entrar? Porque denunciação caluniosa, você vai no título do crime, vou te mostrar aqui. Denunciação caluniosa é o 3... Deixa eu ver aqui. Cadê o crime? Descaminho, contrabando. Por que que não cai denunciação caluniosa? Porque tá previsto no 339 e tá no título dos crimes contra a administração da justiça. E não tem previsão no edital. Beleza? Se eu fui bem específico e deu para entender. E tá falando que a cobrança é só o 327. Tá no edital. Aí o cara fala assim, não, o Rodrigues tá doido. Tem lá, ó, dos crimes praticados por particular contra a administração em geral, usurpação, resistência, desobediência, desacato, tráfico de influência, corrupção ativa, também tá fora. Marquei aqui, ó, mas eles estão fora. Todos esses aqui, ó, vou até desmarcar, porque ele é crime praticado pelo particular. E o edital é claro. E item 2.7, dos crimes praticados por funcionário público contra a administração em geral, 312 ao 327. E aí esses ali é tudo, ó, 328, 329, 330, 331, 332, tá fora do edital, pessoal. Então vou até desmarcar aqui, ó, para não fazer confusão. Ok? O outro ali tá tudo tá. Então, esses são o filtro para Código Penal. Aí, o que eu filtraria? Correto. Vamos lá. Esperar o computador responder aqui.
Olha lá, tem 10 mil questões. Aí eu vim aqui e colocava banca OCP. Jesus amado. Uma hora dá certo. Papai. Pesou. Olha lá. A OCP. Sei que às vezes você tá respondendo tudo, pessoal. Todas as questões aí. Mas vamos dar atenção só ao que está previsto no edital. Podem olhar lá, noções de direito, Código Penal, do crime, artigo 13 ao 25, da imputabilidade penal, 26 ao 28, das penas, 32 ao 52, dos crimes contra a pessoa, 121 ao 150, dos crimes contra o patrimônio, 155 a 180, dos crimes contra os costumes ou dignidade sexual, 203 ao 218C, dos crimes praticados por funcionário público contra a administração em geral. É que aqueles outros lá é particular contra a administração em geral. Tem diferença. Então, vamos nos ater ao que o edital prevê. E aqui, ó, filtragem de Instituto OCP e OCP, 235 questões. Eu faria todas, até para você ter uma noção, e depois faria de outras bancas, ok? Então é isso, brigadão. Esse é o vídeo aí, tirando uma dúvida aí do colega, talvez seja outra também. Valeu mais uma vez. Tamo aí para ajudar. Curte, compartilha o canal. Tamo junto.